No primeiro capítulo de One Piece foi dito que Luffy havia comido a Gomu Gomu no Mi. Porém, mais de 1000 capítulos e 25 anos depois, descobrimos que isso nunca foi toda a verdade. Em uma das maiores reviravoltas da história, Oda revelou que Luffy, na realidade, havia despertado o poder da lendária Hito Hito no Mi modelo, Nika, a fruta do Deus do Sol. Mas aquele mesmo capítulo escondia outra revelação gigantesca, que muita gente acabou deixando passar. Na mesma página em que os 5 anciões explicam a verdadeira natureza da fruta de Nika, eles também revelam algo impressionante sobre o próprio mundo de One Piece. As Akuma no Mi do tipo Zoan possuem vontade própria. Segundo eles, talvez seja exatamente por isso que o governo mundial fracassou durante séculos na tentativa de recuperar a fruta de Nika. A própria fruta poderia estar escapando deles o tempo inteiro, escolhendo o seu próprio caminho. À primeira vista, essa revelação pode parecer pequena quando comparada ao fato de Luffy possuir o poder de um deus. Mas, se pensarmos com calma, ela muda completamente a forma como enxergamos toda a história. Se as Zoans realmente possuem vontade própria, então talvez, quando Shanks roubou essa fruta do governo mundial, aquilo nem tenha sido apenas mérito dele. Por mais absurdo que pareça, é possível que a própria fruta de Nika tenha desejado cair nas mãos de Shanks. E talvez isso seja apenas o começo. Logo depois de roubar a fruta, Shanks navegou até a Vila Fuchsia, no reino de Goa, onde Luffy vivia. Porém, existe um detalhe que quase ninguém comenta. Ele e sua tripulação permaneceram ali durante um ano inteiro. Eu não acredito que Shanks pretendia entregar aquela fruta para Luffy, ou para qualquer outra pessoa. Na verdade, acho que ele estava esperando que a própria fruta escolhesse quem seria o próximo Joy Boy. A afirmação de que as Zoans possuem vontade própria é bastante vaga, então é difícil saber até que ponto elas conseguem agir sozinhas. Mas existe uma possibilidade que parece cada vez mais convincente. As Zoans escolhem seus próprios usuários, e Luffy está longe de ser o único exemplo. Ao longo do mangá existem vários personagens que quase milagrosamente acabaram recebendo justamente a Akuma no Mi que mais combinava com eles. Um dos melhores exemplos é Kaku. Quando chegou em Enies Lobby, Spandan decidiu entregar uma Akuma no Mi para ele. Nem Spandan, nem Kaku e nem os outros agentes faziam ideia de qual poder aquela fruta escondia. Quando Kaku finalmente a comeu, descobriu que havia recebido uma Zoan capaz de transformá-lo em uma girafa. Pode parecer estranho, mas essa fruta era praticamente perfeita para ele. Kaku sempre foi fascinado por girafas. Esse detalhe aparentemente bobo fez toda a diferença, porque ele conseguiu explorar o potencial da sua Akuma no Mi muito mais rápido do que praticamente qualquer outro personagem da série. Em apenas um único dia, usando seus novos poderes, Kaku já demonstrava um domínio impressionante da fruta, superior ao de vários usuários que conviviam com suas habilidades havia anos. E isso foi só o começo. Apenas 2 anos depois de comer a fruta da girafa, Kaku conseguiu despertar sua Akuma no Mi. Isso é um feito simplesmente absurdo. Quase todos os usuários despertos de One Piece passaram muitos anos desenvolvendo suas habilidades antes de alcançar esse nível. Além disso, as Zoans são conhecidas justamente por serem algumas das frutas mais difíceis de despertar. Os guardas bestiais de Impel Down mostram muito bem como um despertar incompleto pode transformar completamente o usuário. Tudo isso faz de Kaku um verdadeiro prodígio. Entre centenas de usuários de Akuma no Mi, quase ninguém dominou sua fruta tão rapidamente quanto ele. Mas e se isso não tiver sido uma coincidência? Assim como aconteceu com Luffy, talvez a fruta da girafa tenha escolhido o Kaku desde o começo. Talvez fosse exatamente ele quem ela desejava como usuário. E essa teoria vai muito além desses dois personagens. Na verdade, eu diria que Luffy nem sequer é o único integrante dos Chapéus de Palha que pode ter sido escolhido por sua Zoan. O outro grande exemplo é Chopper. Quando ainda era uma rena jovem, Chopper comeu a Hito Hito no Mi. À primeira vista, isso parecia mais uma maldição do que uma bênção. A doutora Kureha explica para Nami que aquela fruta transformou Chopper em um monstro aos olhos das outras renas, fazendo com que ele fosse rejeitado pelo próprio rebanho. Mas existe um detalhe muito importante em sua história. Antes mesmo de comer a fruta, Chopper já era tratado como um estranho. Por ter nascido com o nariz azul, ele sempre foi discriminado pelas outras renas. Ou seja, ele já vivia isolado muito antes de se tornar usuário de uma Akuma no Mi. Se essa fruta realmente escolheu Chopper, então talvez ela tenha sido justamente a responsável por salvá-lo. Embora a Akuma no Mi tenha aumentado sua rejeição entre as renas, ela também lhe concedeu a capacidade de falar com os humanos. E foi exatamente isso que permitiu que ele encontrasse, pela primeira vez em sua vida, pessoas que realmente o aceitaram como parte de uma família. Mas existe um exemplo que talvez prove ainda mais como as Zoans escolhem cuidadosamente seus usuários: a lendária fruta do dragão azul. Sua trajetória foi completamente diferente da maioria das Akuma no Mi.
Antes de finalmente chegar até Kaido, ela quase foi parar nas mãos de vários outros personagens. Inicialmente, a fruta estava em posse dos Dragões Celestiais, que pretendiam entregá-la como prêmio durante a competição de caça realizada em God Valley. Quando o incidente de God Valley começou, Ivankov roubou a fruta, planejando utilizá-la para escapar da ilha junto dos escravos e civis. Mas pouco tempo depois, Big Mom roubou a fruta de Ivankov. Seu plano era entregá-la para Katakuri, fortalecendo ainda mais sua própria tripulação. Só que, antes que isso acontecesse, Kaido tomou a fruta para si. E foi ele quem acabou se tornando seu verdadeiro usuário. Nenhuma outra Akuma no Mi passou por tantos possíveis donos quanto essa. O próprio Oda chegou a brincar com essa ideia em um SBS, desenhando Ivankov como se tivesse comido a fruta do dragão azul. Pode parecer loucura imaginar que a própria fruta tenha manipulado toda essa sequência de acontecimentos, mas existe algo difícil de negar. Entre todos os possíveis usuários, Kaido era, de longe, quem mais combinava com ela. Os dragões celestiais vivem cercados de luxo. Ivankov dedica sua vida a ajudar as pessoas. Katakuri só deseja proteger sua família. Já Kaido nasceu em meio à guerra. Sempre viveu buscando batalhas. Sua vida inteira foi construída sobre violência e destruição. É fácil imaginar por que uma fruta tão poderosa escolheria justamente alguém como ele. Mais do que qualquer outro candidato, Kaido exploraria todo o potencial destrutivo daquela Akuma no Mi. Se todos esses exemplos realmente significam alguma coisa, então talvez exista uma regra escondida no universo de One Piece. De alguma forma, as Zoans manipulam o destino para encontrar exatamente o usuário que desejam. E isso nos leva novamente ao ponto principal dessa teoria. Talvez a fruta de Nika nunca estivesse apenas procurando alguém forte. Ela estava procurando o próximo Joy Boy. E talvez Shanks soubesse disso desde o início. Existe outro detalhe recente que fortalece ainda mais essa possibilidade. Um capítulo revelou que, 2 anos antes dos acontecimentos do primeiro capítulo, Shanks descobriu que Roger havia deixado um filho antes de morrer. Durante sua visita a Elbaf, Scopper Gaban contou a Shanks sobre a existência de Ace e revelou que havia recebido essa informação do próprio Garp. A reação de Shanks ao descobrir essa informação foi imediata. Como Roger havia sido praticamente uma figura paterna para ele, Shanks enxergava Ace quase como um irmão mais novo. Essa cena fortalece uma das teorias mais populares entre os fãs de One Piece. Desde que o arco de Wano revelou a verdadeira identidade da fruta de Luffy, muitos acreditam que Shanks nunca foi até a Vila Fuchsia por causa de Luffy. Seu verdadeiro objetivo seria entregar a lendária Hito no Mi modelo, Nika, para Ace. E, com as novas revelações do mangá, essa teoria parece fazer ainda mais sentido. A sequência dos acontecimentos encaixa quase perfeitamente. Shanks descobriu a existência de Ace cerca de 1 ano antes de roubar a fruta de Nika e partir em direção ao reino de Goa. Além disso, Scopper Gaban revelou que era Garp quem estava cuidando do filho de Roger. Como o reino de Goa é a terra natal de Garp, seria o primeiro lugar onde Shanks procuraria Ace. E existe outro detalhe muito importante. Shanks não demonstra apenas curiosidade em conhecer Ace. Ele fica genuinamente animado com a possibilidade de o garoto se tornar o próximo rei dos piratas. Embora ele nunca diga isso diretamente, acredito que Shanks também via Ace como um dos maiores candidatos a se tornar o próximo Joy Boy. Existe um bom motivo para isso. Mesmo que Shanks nunca tenha colocado os pés em Laugh Tale ao lado de Roger, tudo indica que ele conhecia a lenda de Joy Boy e sabia que ele renasceria nesta era. Curiosamente, o próprio Roger era conhecido por falar mais do que deveria depois de retornar da ilha final. Após concluir sua jornada, Roger comentou abertamente que o próximo Joy Boy ainda nem havia nascido. E foi além. Ele chegou a dizer que seu próprio filho poderia ser esse escolhido. Se Roger realmente falava sobre isso com tanta naturalidade, é muito provável que Shanks tenha ouvido essas conversas. Mas mesmo que isso não tenha acontecido, existe outra maneira bastante convincente de explicar como Shanks descobriu toda essa história. Há cerca de 14 anos, durante sua visita a Elbaf, é bem possível que ele tenha passado pela famosa Biblioteca da Coruja. Foi para lá que Saul levou todo o conhecimento salvo de Ohara sobre o século perdido. Anos depois, foi justamente nessa biblioteca que Vegapunk encontrou todas as informações que revelou ao mundo durante sua transmissão em Egghead. Então, mesmo que os piratas do Roger nunca tivessem contado toda a verdade para Shanks, bastaria uma visita àquela biblioteca para que ele descobrisse sozinho tudo sobre Joy Boy e sobre a verdadeira identidade da fruta de Nika. Na verdade, existem fortes indícios de que Shanks já conhecia esse segredo havia muito tempo. No final do arco de Wano, quando vê o novo cartaz de recompensa de Luffy usando o Gear 5, sua expressão é completamente diferente das outras vezes em que acompanhou a evolução do garoto. Não parece surpresa, parece confirmação. Juntando todas essas peças, o cenário fica muito interessante. Há 14 anos, Shanks provavelmente já sabia que a suposta Gomu Gomu no Mi era, na verdade, a Hito no Mi, modelo, Nika. Também sabia que existia uma criança destinada a herdar esse poder. Alguém que ultrapassaria Roger.
alguém destinado a se tornar o novo Joy Boy. Ao mesmo tempo, ele acabara de descobrir que Roger havia deixado um filho em segredo. E todas as pistas apontavam que essa criança estava escondida no reino de Goa. Vendo tudo pela perspectiva de Shanks, faz muito sentido imaginar que seu plano fosse encontrar a fruta de Nika e entregá-la para Ace, acreditando que ele era o candidato perfeito para se tornar o próximo Joy Boy. Só existe um enorme problema nessa teoria. O próprio mangá mostra que Ace nunca conheceu Shanks durante sua infância. Logo no início de Marineford, vemos um flashback em que Ace, já como pirata, encontra Shanks pela primeira vez para agradecer por ele ter salvado a vida de Luffy. Naquele momento, Ace deixa claro que aquele era o primeiro encontro entre os dois. Então surge a grande pergunta: o que realmente aconteceu durante aquele ano no reino de Goa? Como Shanks permaneceu tanto tempo na mesma ilha, possuía todas essas informações e ainda assim nunca encontrou Ace? Antes de responder isso, quero fazer um pedido rápido. Se você chegou até aqui, provavelmente está gostando desse tipo de conteúdo. Então aproveite para se inscrever no canal, porque ainda temos muitas teorias e detalhes escondidos de One Piece para explorar. Agora voltando à teoria. Pessoalmente, eu não acredito que Shanks simplesmente não tenha conseguido encontrar Ace. Isso não faz sentido. O próprio mangá mostra que Kuma, possuindo muito menos informações, conseguiu localizar Luffy em uma única visita à ilha. Se Kuma foi capaz disso, imagine Shanks, acompanhado por toda a sua tripulação e permanecendo ali durante um ano inteiro. Encontrar Ace certamente não seria difícil. Por isso, acredito que aconteceu exatamente o contrário. Shanks escolheu não procurar Ace, e é aqui que voltamos ao verdadeiro ponto desta teoria. Talvez Shanks nunca tenha sido o responsável pelos acontecimentos do primeiro capítulo. Talvez quem estivesse conduzindo tudo fosse a própria fruta de Nika. Existe um detalhe muito importante sobre a profecia do retorno de Joy Boy. Ninguém sabia quem seria o escolhido. A única certeza que Roger possuía era que o próximo Joy Boy ainda não havia nascido quando ele chegou a Laugh Tale. Ou seja, mesmo que Shanks acreditasse que Ace pudesse ser o escolhido, mesmo que ele desejasse isso, ele também sabia que não havia garantia alguma. E se realmente entendia que as Zoans possuem vontade própria, talvez tenha percebido que essa decisão jamais caberia a ele. Depois de roubar a fruta do governo mundial e levá-la até a ilha onde o filho de Roger provavelmente estava escondido, Shanks pode ter concluído que sua missão estava completa. Dali em diante, seria a própria fruta quem escolheria seu verdadeiro usuário. Essa interpretação combina perfeitamente com a personalidade de Shanks. Ele sempre respeitou a liberdade das pessoas e evitou interferir nas escolhas que pertencem a cada indivíduo. O mangá reforça isso recentemente. Durante sua missão na Terra Santa de Mary Juice, Shanks decidiu ajudar Fisher Tiger e diversos escravos a escaparem. Essa atitude colocava em risco toda a sua identidade diante dos dragões celestiais. Mesmo sabendo das consequências, ele escolheu fazer o que acreditava ser certo. E talvez essa mesma filosofia tenha guiado sua decisão anos antes. Em vez de decidir quem herdaria o poder de Nika, Shanks simplesmente confiou que a própria fruta encontraria o verdadeiro Joy Boy. Acredito que esse comportamento simplesmente faz parte da essência de Shanks. Ele sempre procura dar às pessoas a liberdade de escolher o próprio destino, e isso fica ainda mais evidente na forma como ele trata a nova geração de piratas. Mesmo desejando conquistar o One Piece, Shanks acredita que todos merecem uma chance justa de disputar esse tesouro. Foi exatamente essa filosofia que vimos no arco de Wano. Muita gente acredita que Shanks impediu Ryokugyu apenas porque Luffy e seus aliados estavam feridos. Mas não foi isso. O próprio Shanks deixa claro que não vê problema em alguém lutar usando vantagem. O que realmente o incomodou foi o fato de Ryokugyu estar tentando roubar da nova geração a oportunidade de provar seu verdadeiro valor. Essa atitude combina perfeitamente com outro momento recente do mangá. Antes de enfrentar Kid, Shanks faz questão de perguntar aos seus companheiros se o capitão dos piratas Kid estava totalmente recuperado. Somente depois de ouvir que Kid estava em plenas condições é que Shanks decide enfrentá-lo. Mais uma vez, ele demonstra que quer vencer seus rivais quando eles estiverem dando o máximo de si. O capítulo mais recente reforça ainda mais essa característica. Quando Shanks descobre a existência de Ace, ele fica sinceramente feliz com a possibilidade de o filho de Roger disputar o título de Rei dos Piratas. Na verdade, acredito que Shanks sempre foi assim, desde sua primeira aparição no capítulo inicial de One Piece. Apesar de incentivar Luffy a se tornar pirata, ele nunca tenta convencê-lo a entrar diretamente para os piratas do Ruivo. Pelo contrário, durante todo o capítulo, Shanks incentiva Luffy a trilhar o próprio caminho e construir sua própria aventura. Essa maneira de enxergar o mundo provavelmente foi herdada da tripulação de Roger. Foram Roger e seus companheiros que deram a Shanks uma nova oportunidade de vida. E diversas vezes o mangá mostra que eles sempre respeitavam as escolhas das outras pessoas, permitindo que cada um encontrasse suas próprias respostas. Esse mesmo ensinamento acabou sendo passado para Luffy. Ao longo da história, Luffy também evita decidir pelos outros,
Sempre que pode, ele permite que cada pessoa escolha seu próprio caminho. Pensando dessa forma, faz todo sentido imaginar que Shanks tenha agido exatamente da mesma maneira com a fruta de Nika. Mesmo desejando que Ace fosse o próximo Joy Boy, ele provavelmente sabia que aquilo não dependia dele. Então, em vez de impor esse destino a alguém, Shanks simplesmente fez o que sempre faz. Levou a fruta até o reino de Goa, onde o filho de Roger provavelmente estava escondido, e esperou. Esperou durante um ano inteiro para ver quem seria escolhido pela própria fruta. E todos nós sabemos qual foi o resultado. Quem acabou herdando o poder não foi Ace, foi Luffy. Sem qualquer influência direta de Shanks, Luffy acabou comendo a Hito Hito no Mi, modelo Nika. E talvez, naquele mesmo instante, Shanks tenha entendido que o verdadeiro Joy Boy nunca foi Ace, sempre foi Luffy. No primeiro capítulo, Shanks parece completamente surpreso quando descobre que Luffy comeu a fruta. Mas será que aquela reação era verdadeira? Os capítulos mais recentes revelaram que Shanks é um excelente ator. O próprio primeiro capítulo está cheio de momentos em que ele provoca Luffy, dizendo que ele jamais seria um bom pirata. Só que nós sabemos que isso nunca refletiu seus verdadeiros sentimentos. Shanks sempre teve um enorme carinho por Luffy. Por isso, é possível que sua surpresa ao ver Luffy comer a fruta também tenha sido apenas uma atuação. Existe outro detalhe que fortalece ainda mais essa teoria. Logo no início do capítulo, Shanks comenta que ainda faria mais 2 ou 3 viagens antes de deixar a Vila Fuchsia definitivamente. Mas no final daquele mesmo dia, ele muda completamente de ideia. Decide partir imediatamente. Até o próprio Luffy estranha essa mudança repentina. E qual foi o único grande acontecimento que ocorreu naquele dia? Luffy comeu a fruta de Nika. Talvez esse tenha sido exatamente o sinal que Shanks esperava durante um ano inteiro. Mas existe uma observação muito importante. Nada disso significa que Shanks esteja mentindo quando afirma querer encontrar o One Piece. Muito pelo contrário. Mesmo acreditando que Ace ou Luffy poderiam se tornar o próximo rei dos piratas, Shanks também deseja disputar esse título. Ele apenas quer que essa corrida seja justa. Todas as profecias envolvendo a guerra final falam sobre grandes figuras reunidas disputando o One Piece, mas nenhuma delas revela quem será o vencedor. O próprio Vegapunk menciona isso durante sua transmissão. Nem mesmo Joy Boy conhecia o resultado dessa batalha. É justamente isso que Shanks parece desejar. Ele quer que Joy Boy, a nova geração e todos os grandes piratas tenham uma oportunidade real de lutar pelo tesouro. Mas quando a disputa começar, ele fará absolutamente tudo para vencer. Existe, porém, mais um detalhe extremamente interessante. Como Shanks realmente enxergava Ace? Embora Ace acreditasse que nunca havia conhecido Shanks antes de Marineford, existe a possibilidade de que Shanks tenha observado o garoto em segredo durante todo aquele ano no reino de Goa. Assim como Kuma observou Luffy sem revelar sua presença. E talvez isso explique por que Shanks decidiu manter distância. Quando era criança, Ace costumava perguntar para desconhecidos o que eles achariam se Gold Roger tivesse deixado um filho. As respostas eram sempre cruéis. As pessoas diziam que esse garoto seria o filho do próprio demônio, alguém que jamais deveria ter nascido. Essas palavras destruíram Ace por dentro. Ele passou a odiar Roger. E pior ainda, começou a acreditar que sua própria existência não tinha valor. Se Shanks descobriu que Ace carregava esse peso, faz muito sentido que tenha escolhido não se aproximar. Embora Shanks amasse Roger como um pai, talvez tenha percebido que falar sobre ele naquele momento só aumentaria ainda mais o sofrimento do garoto. Existe outro detalhe que torna essa situação ainda mais dolorosa. Nessa época, Shanks havia acabado de passar um longo período ao lado de seu verdadeiro pai biológico, e tudo indica que essa não foi uma experiência agradável. Por isso, ninguém melhor do que Shanks para entender como questões familiares podem machucar profundamente uma pessoa. Talvez toda a teoria apresentada até aqui esteja parcialmente errada. Talvez Shanks realmente pretendesse entregar a fruta de Nika para Ace, mas depois de descobrir como o garoto enxergava Roger, ele desistiu, porque não queria impor sobre Ace o sonho ou o destino de seu pai. Se isso for verdade, existe até uma explicação bem mais simples para o ano inteiro que Shanks permaneceu no reino de Goa. Talvez ele apenas estivesse tentando decidir qual seria seu próximo passo. Do ponto de vista de Shanks, tudo isso é extremamente triste. Quando descobriu que Roger tinha um filho, ele ficou genuinamente feliz com a ideia de ganhar um novo irmão. Principalmente porque havia acabado de conviver com sua própria família biológica, da qual provavelmente nunca se sentiu realmente parte. Mesmo assim, em vez de colocar suas expectativas sobre Ace, Shanks fez aquilo que sempre faz. Respeitou a liberdade do garoto. Anos depois, quando finalmente se encontraram, Shanks nunca revelou que enxergava Ace como um irmão. Guardou esse sentimento apenas para si. Existe ainda outra possibilidade bastante interessante. Talvez Shanks sempre tenha protegido Ace nos bastidores. Durante muito tempo, parecia que todas as ações de Shanks tinham como único objetivo manter o equilíbrio do mundo. Sua conversa com Barba Branca, sua chegada em Marineford. Tudo parecia fazer parte de um grande plano político. Mas olhando por esse novo ângulo, talvez existisse
também uma motivação muito mais pessoal. Quando encontrou Barba Branca, o único pedido de Shanks foi que impedisse Ace de perseguir Barba Negra. Ele sabia que Ace ainda não estava preparado para enfrentar aquele inimigo. Depois, durante a Guerra de Marineford, Shanks impediu Kaido de chegar ao campo de batalha e transformar o conflito em um desastre ainda maior. E quando finalmente chegou a guerra, mesmo já sabendo da morte de Ace, fez questão de garantir que seu corpo fosse tratado com respeito. Shanks também participou do funeral de Ace e de Barba Branca. Claro que todas essas atitudes ajudavam a preservar o equilíbrio do mundo, mas conhecendo tudo o que foi revelado recentemente, fica difícil acreditar que não existisse também um sentimento sincero de um irmão mais velho tentando proteger alguém importante. No fim das contas, isso combina perfeitamente com quem Shanks sempre demonstrou ser. Apesar das inúmeras teorias dizendo que ele poderia ser um vilão escondido, o próprio mangá apresenta cada vez mais evidências do contrário. Shanks continua sendo um dos personagens mais bondosos e altruístas de toda a obra. E talvez suas atitudes em relação a Ace sejam uma das maiores provas disso. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou dessa teoria e quer acompanhar outras análises profundas sobre One Piece, não se esqueça de deixar seu apoio ao canal. Um enorme obrigado também a todos os membros que tornam esse trabalho possível. E nos vemos no próximo vídeo.